Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou gravando esse vídeo com o objetivo de dar algumas instruções importantes a respeito das aberturas de culto. Para iniciarmos, eu gostaria de começar dizendo o que não é a abertura do culto. Primeira coisa, a abertura do culto não é uma pregação. Você precisa ser sucinto na sua mensagem, ler um texto curto, fazer um comentário breve e fazer a oração, convidando o Espírito Santo para tomar direcionamento do culto. Portanto, meu irmão, não se prolongue naquilo que você vai dizer. O objetivo da abertura do culto bem feita é que seja, no máximo, 5 minutos. 1 minuto que seja para você cumprimentar os irmãos, saudar os irmãos, mais 1 minuto lendo a passagem, mais 2 minutos fazendo um comentário daquilo que Deus ministrou ao seu coração e 1 minuto de oração. De 3 a 5 minutos está ótima a abertura do culto. Então, não se prolongue no seu comentário, não se prolongue na mensagem, não pegue um texto muito grande para você iniciar. A segunda coisa, a abertura do culto não é um testemunho. Evite falar da sua vida pessoal, evite falar do seu casamento, evite falar dos seus filhos, evite falar do seu trabalho. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado para que você não fique querendo impor para a igreja as tuas experiências particulares. Evite você fazer comentários a respeito do que Deus fez na sua vida, porque Deus tem me abençoado, porque o Senhor tem feito isso e isso na minha vida. O objetivo principal é você engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus pelas coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Mas a igreja precisa ser convidada a adorar a Deus. Então, não fique compartilhando as coisas pessoais, as coisas do seu dia a dia. Não é para contar um testemunho. E provavelmente, quando você começa a compartilhar dos seus testemunhos, você vai estourar o tempo. Que eu disse para vocês anteriormente, que é no máximo 5 minutos. Estourando, passou disso, já fugiu do propósito de uma boa abertura de culto. Portanto, a abertura do culto não é pregação, não é testemunho. Terceira coisa, a abertura do culto não é uma ministração sobre doutrina, para você falar para as pessoas de como se proceder na fé, no sentido de evangelismo, de ser um missionário, de ser batizado, de ser casado ou não, a respeito da ceia. Irmãos, o objetivo não é dar ensinamentos nesse sentido doutrinário. Repito, o objetivo principal é você convidar as pessoas a cultuar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Portanto, não fique falando a respeito das doutrinas da igreja. Deixe isso com o pregador. Deixe isso com aquele que vai transmitir a mensagem à noite. Quarta coisa, nós estamos falando ainda do que não é a abertura do culto. Todo crente que é maduro, ele consegue entender que as manifestações espirituais que Deus revelou a ele, que Deus fez na vida dele, nem sempre vai ser exigido das outras pessoas. Um exemplo, eu não posso exigir da igreja, dos irmãos, as experiências que eu tive, as instruções que eu recebi. Então, tome cuidado para não fazer das tuas experiências espirituais, as tuas experiências com Deus, algo que deva ser imposto à igreja. O que a igreja precisa ouvir e receber é a palavra de Deus e não a tua experiência particular com o Espírito Santo. Vamos falar agora então o que é a abertura de culto. Irmãos, a abertura de culto é fundamental para que tenhamos um culto abençoado. A abertura do culto
é muito importante, porque é através da abertura do culto que nós vamos entender o direcionamento de Deus da forma que o culto precisa ser conduzido. Portanto, a abertura de culto é uma preparação daquilo que o Senhor vai fazer. E um culto com uma abertura eficaz é um convite para a igreja adorar o Senhor. Como que você faz esse convite? Como que você desperta esse interesse da igreja adorar o Senhor? É pela leitura da palavra. A abertura do culto bem feita, ela está fundamentada 100% na palavra de Deus e não em experiências particulares. O que você precisa fazer? É preparar um texto, organiza um texto, separa um texto que Deus ministrou ao seu coração após a oração, após o momento de dedicação ao Senhor, e você vai apresentar um texto bíblico que seja curto, no máximo 5, estourando, se você vai ler um salmo, 10 versículos. E esse texto tem o objetivo de engrandecer a Deus. Seja um texto que fala sobre o quanto que Deus é grande, o quanto que Deus é poderoso. Uma vez que você apresenta para a igreja a grandeza de Deus, a soberania de Deus, aí sim, você faz um convite à igreja. Vamos adorar esse Deus grandioso, vamos adorar esse Deus que é tremendo, maravilhoso, que trouxe você aqui essa noite para adorar a Ele. Portanto, a abertura do culto é um convite à igreja. Vamos adorar ao Senhor? Um exemplo de como você pode dar abertura no culto. Eu separei aqui um versículo no Salmo 120, versículo 1. Diz assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Aqui você vai poder mencionar para a igreja da seguinte forma: Irmãos, o salmista estava passando por um momento difícil e ele clamou ao Senhor e Deus o respondeu. Você pode trazer essa aplicação para a igreja, que Deus é um Deus que responde o clamor, que está atento às nossas necessidades e que Ele está aqui essa noite e vai responder ao teu clamor. Então vamos cultuar ao Senhor de todo o coração. Na hora de orar, ore ao Senhor. Na hora de louvar a Deus com os louvores, louve ao Senhor de todo o coração, porque como disse o salmista no Salmo 120, eu clamo o Senhor na minha angústia e Ele me responde. Ou seja, irmãos, é um convite. Vamos cultuar, vamos clamar, vamos adorar a Deus. Eu apresento o Deus que responde o clamor, que responde às orações e convido a igreja. Vamos clamar, vamos buscar a Deus. É assim que você precisa proceder na abertura do culto, convidando a igreja a orar, a buscar ao Senhor. Algumas instruções importantes também, irmãos, acerca do horário. Se o culto está marcado para iniciar às 19h30, você não precisa esperar as pessoas pedirem para você iniciar o culto. 19h30 é o horário que inicia-se o culto, então você pode se dirigir até o altar, pegar o microfone, liga o microfone, cumprimenta a igreja, menciona o texto bíblico que você vai ler, faz a leitura, comenta aquilo que Deus ministrou ao seu coração, convida os irmãos para se colocarem em pé, faz uma breve oração, desliga o microfone e coloca o microfone aonde você encontrou. Outra coisa importante é acerca do nervosismo. Procure em Deus. Isso precisa ser através da oração. Manter a calma. Que o teu semblante não transmita nervosismo. Eu sei que é difícil para alguns irmãos, mas busque isso no Senhor. Que você tenha um semblante alegre, feliz, e que você não se demonstre tenso nesse momento,
porque afinal de contas você está convidando as pessoas para cultuarem a Deus, para adorarem a Deus. E esse convite precisa ser feito com alegria, com entusiasmo, de uma maneira leve. Busque isso no Senhor e o Senhor vai te capacitar. Eu espero que este vídeo, de alguma forma, possa ajudar você. Vamos continuar dando o nosso melhor para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e capacite você para sempre dar o melhor para o Senhor. Um abraço, irmãos. Deus abençoe.